Continuando, quando a criança entende a necessidade de missionar, a necessidade de contribuir, de ofertar, ela faz isso de todo o coração. Isso se torna algo natural. Eu vou dar um exemplo do meu filho. Um dos sonhos do Bernardo era poder encher a mochila dele de biscoitos e sair por aí com biscoito e guaravita distribuindo para os moradores de rua. E isso aconteceu porque ele entendeu que as pessoas têm necessidade de fome, de se alimentar. A fome é algo que está ali. E isso é algo que está na vida dele. Nós tivemos crianças que estavam juntando moedinhas para comprar um brinquedo. E essas crianças chegaram na igreja com aquele cofre cheio. 2 irmãos tinham juntado juntos cerca de R$ 200. E eles chegaram e doaram tudo aquilo, ofertaram tudo aquilo para a obra missionária. Você precisa ser o incentivador das crianças que estão perto de você, para que elas possam querer fazer você o espelho para a criança. Então, faça, comece por você, entenda, busque missionários. Não mostre às crianças só os missionários que já faleceram. Nós precisamos conhecer as histórias, mas nós também precisamos trazer missionários da atualidade. Se a sua igreja recebe um missionário, por que você não pedir que esse mesmo missionário esteja com as crianças alguns minutos na sala do Ministério Infantil? Por que não contar para as crianças quais são as necessidades de um missionário? O que ele precisa? O missionário precisa se vestir, precisa de alimento, e nós podemos levar as crianças a ofertar. Então, vocês precisam buscar estratégias. Envolva a igreja a ajudar as crianças nessas ofertas missionárias. Porque, gente, criança não trabalha. Então, nós precisamos envolver os irmãos para que eles possam ajudar e apoiar essas ofertas que serão trazidas pelas crianças. Então, que a gente possa fazer a diferença, que a gente possa ser diferente, que a gente possa entender que o missionário tem necessidades e que as crianças também participam desse grande processo. Então, irmãos, não percam a fé, orem, sigam, não estejam sentados esperando. Tudo vai começar por você se disponibilizar a fazer a vontade do Senhor. Leve as crianças a conhecer missões. Conheça missões. Porque só assim eles serão os missionários de hoje. E serão, de repente, aqueles missionários que vão estar na China, na Índia, em qualquer outro lugar. Ou até mesmo em missões locais. Como esse projeto que nós desenvolvemos nesta comunidade onde moramos. E se você sentir no seu coração o desejo de estar conosco, é só você nos procurar. Você pode nos visitar. Nesse momento agora, nós estamos só nas visitações nos lares, né? Porque nós não podemos aglomerar 80, 100 crianças, mas nós estamos lá. Então, você pode estar conosco em algum momento. Tem um vídeo mostrando um pouquinho do projeto, mostrando o que nós temos vivido ali. E o que eu costumo dizer, as necessidades daquelas crianças são necessidades espirituais, afetivas, além das necessidades físicas. Então, que Deus possa abençoar vocês e que vocês possam viver missões e influenciar outros, e que as crianças que estiverem perto de vocês possam ser crianças ativas no Ministério de Missões e possam ser crianças que ainda pequenas se importem com o outro. Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos ter um coração aberto,
voltado para missões. E que a gente não perca a fé, porque Deus faz milagres e Ele responde às nossas orações. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nesse segundo áudio, antes da gente contar tudo que a gente vive, tudo não, um pouquinho, eu queria falar com os irmãos sobre o que é missionar, né? Que é uma ordem de todo aquele que crer no Senhor. É o fazer, é o cumprir, é o que Deus tem mandado. Em Marcos 16:15, a gente vê que o Senhor nos fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando o Senhor nos fala isso para cada um de nós, Ele não fala só aqueles que têm o chamado. Ele fala: ide por todo mundo. Quando a gente fala em chamado missionário, a gente só pensa em lugares longe. Mas você pode ser um missionário dentro da sua casa, na sua rua, no seu local de trabalho. Isso também é fazer missões. Nós ensinamos isso às crianças, mas muitas vezes nós não vivemos isso. E a Bíblia também diz em Atos 1:8 o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, irmãos, o Senhor está dizendo para mim e para você, nós somos testemunhas do Senhor. Nós somos aqueles que devem falar de Jesus, testemunhar as suas maravilhas em toda Jerusalém, até mesmo na Judéia, em Samaria e nos confins da terra, ou seja, em todo lugar. Sabe, irmãos, há anos atrás, eu posso dizer que eu era mal criada. Eu costumo dizer isso, né? Por quê? Eu sabia que eu tinha um chamado, mas eu corria desse chamado. Corria mesmo. E eu falava: Deus, eu não quero isso para minha vida, não. Só que não é a minha vontade, é a vontade do Senhor. Mas eu continuava ali: não, isso não é para mim. Falar de Jesus, pregar, ministrar, não. Eu faço qualquer coisa na igreja, menos isso. Mas, irmãos, mais uma vez, não era a minha vontade. E uma vez, essa foi a primeira vez que eu me recordo, mas outras vezes aconteceram isso. Uma irmã de uma outra igreja, uma missionária, me ligou e virou e falou assim: Dani, eu preciso falar algo para você. Eu vejo, Deus falou comigo que você vai falar para muitas crianças. Eu te vejo num lugar onde tem muitas crianças e você vai ensinar a palavra de Deus para muitas crianças. E nessa época, irmão, eu ainda era rebelde. Eu falei: ela tá doida. Aonde que eu vou fazer isso? E antes disso, irmãos, na minha adolescência, hoje vocês não contam para ninguém, né? Estou completando 35 anos daqui a alguns dias, mas na minha época de adolescente, eu não morava em São Gonçalo. E eu não era cristã também? Eu dizia que eu queria morar em qualquer lugar, menos aqui. Que isso daqui não era para mim, não. Mas foi para cá que o Senhor me trouxe. E nesse lugar, até mesmo onde eu não queria estar, Deus me trouxe para cá. E tem usado a minha vida e a vida dos irmãos poderosamente. Nesse projeto em que nós estamos com as crianças, por enquanto, todos os sábados, mas eu creio que esses dias vão aumentar, né? E esse projeto funciona num local que foi cedido à igreja, bem para dentro do Jardim Catarina, que é um bairro onde muitas pessoas têm medo de entrar. Esse projeto funciona todas as manhãs de sábado. As crianças chegam lá pontualmente às 9 da manhã. E lá
eles recebem um café da manhã, fazem um devocional, recebem um café da manhã reforçado. Depois desse café da manhã, eles têm um momento de estudo da palavra. E após o estudo da palavra, eles têm um momento de ser criança. E esse momento de ser criança conta com brincadeiras da infância mesmo. Brincar de boneca, pular corda, jogar bola. Nós temos o futebol com os meninos. E também temos uma irmã que se disponibiliza, a irmã Esté, a estar conosco ensinando pintura em toalhinha para as meninas, para que elas possam aprender algo, pintura em tecido, no caso, para que elas possam ter algo, que elas possam ganhar algum dinheiro, ter uma oportunidade diferente. Sabe, irmãos, nós oramos. E a oração é a base de todas as coisas na nossa vida. E nós oramos diariamente que pessoas se despertem para nos ajudar naquele lugar. Temos irmãos da nossa igreja que estão lá conosco. Eu louvo a Deus porque toda a minha família está lá. Os meus pais, minha tia, o meu esposo, o meu filho. Nós estamos lá. Eu quero compartilhar com os irmãos que Deus é maravilhoso. E naquele projeto, aonde nós temos o chão ainda de concreto grosso, aonde nós não temos uma laje, telha. O nosso espaço de brincadeiras não tem uma tapagem, mas Deus tem providenciado tudo, Até mesmo uma grama rasteirinha nasceu naquele lugar. E lá as crianças brincam. As crianças são crianças. Os adolescentes são crianças lá. E Deus tem feito maravilhas naquele lugar. Até mesmo quando a gente não sabe o que fazer. Porque Deus é Deus. Como eu costumo falar, não é a tia Dani, não é o pastor Isaías, não é a igreja, é Deus. E Deus providencia tudo. E às vezes a gente não consegue as coisas porque a gente não tem fé. Como eu disse ainda agora, a oração é a base de todas as coisas. E a fé é o nosso alimento. O acreditar. Eu quero compartilhar com os irmãos que no início deste ano, antes da gente entrar na pandemia, Deus colocou no meu coração de levar aquelas crianças ao cinema. Porque eles não têm nada. Só que Deus colocou no meu coração num sábado de manhã, quando eu já estava lá. E o nosso pastor também estava lá. E eu chamei ele num canto e falei assim: pastor, eu quero levar as crianças no cinema. Ele falou assim: irmã, nós temos alguma verba? Eu falei assim: não, pastor. Mas Deus vai providenciar. Ele falou: eu estou contigo, irmã. Eu entrei e na mesma hora falei para as crianças: nós vamos ao cinema. Irmãos, eu confiei e entreguei ao Senhor. E então, fiz um cartaz de divulgação. Falei: Senhor, me ajuda, eu preciso levar essas crianças ao cinema. E eu não tenho um centavo. A verba que nós tínhamos do mês, que não é muita, mas que Deus faz milagres, já não tinha mais nada. E mesmo que tivesse, eu não conseguiria levar aquelas crianças ao cinema com a verba que nós recebemos lá no projeto. E então, irmãos, eu comecei a pedir. E eu ouvi de uma esposa de um pastor, amigo nosso, que são missionários também. Uma vez, ela falou o seguinte: minha missionária, que ela me chama de minha missionária, nós, quando estamos à frente da obra do Senhor, a gente tem que aprender a pedir. A gente tem que perder a vergonha. E foi isso que eu fiz. Irmãos, em janeiro, nós saímos da nossa igreja, a igrejinha, num ônibus com 103 crianças. Um ônibus não, foram 2 ônibus com 103 crianças. Essas crianças tiveram
lanche, que foi biscoito, que foi doado, guaravita, pipoca. A gente não tinha dinheiro para comprar a pipoca lá do cinema, então nós fizemos sacos de pipoca para que eles pudessem lanchar. Pipoca, biscoito, guaravita e ainda mais. Eu falei para os irmãos, quando a gente estava arrecadando aquele valor, que eu queria que as crianças tomassem sorvete no shopping. Irmãos, eu nunca vi aquilo na minha vida nos últimos anos. Eu cheguei no shopping e o sorvete lá no McDonald's, a casquinha, estava R$1. E as crianças tomaram sorvete. Irmãos, Deus é maravilhoso. E a gente precisa ter fé. Deus nos dá estratégias para conseguir. Deus nos dá forma para que a obra dele continue, para que a obra dele aconteça. Nós atendemos no projeto. O meu pai é o responsável por contar as crianças, fazer chamada. E esses dias ele me atualizou que nós atendemos cerca de 170 crianças no projeto. Eu costumo falar que eles se revezam, porque por final de semana, por sábado, vão em torno de 80 crianças, mais os adultos, porque alguns pais frequentam. E graças a Deus, não tem faltado. Não tem faltado nada naquele lugar, porque Deus tem providenciado tudo. Muitas vezes providenciado não só o alimento, mas o carinho, o cuidado, irmãos que se disponibilizam a ir lá, projetos que nos abençoam com biscoitos, com lanche. Então Deus tem providenciado tudo, porque aos olhos humanos a gente não conseguiria, porque a nossa verba não chega nem a R$500, irmãos, por mês para atender todas essas crianças. Mas Deus providencia todas as coisas. Então, tenhamos fé. Tenhamos fé. E no próximo áudio eu vou falar sobre tudo que a gente tem feito para arrecadar verba, não só para esse projeto de missão local, mas também para abençoar os missionários que estão fora, através das nossas crianças, através do ministério que é desenvolvido dentro da igreja também, que é o Ministério TB Kids, e eu vou compartilhar com os irmãos e compartilhar ideias com os irmãos. Então, irmãos, como eu disse no meu áudio de apresentação, a minha igreja é uma igreja que tem uma visão missionária muito grande. E nós precisamos, se a sua igreja não tem essa visão hoje, você pode iniciar essa visão. Faça diferença. Não fique esperando um outro para que você possa fazer. Você precisa ser a diferença. Por quê? É um mandamento do Senhor. E se ainda não existe essa visão lá no local onde você está hoje, não fique sentado murmurando: mas a minha igreja não faz. Você não é a igreja do Senhor? Então você precisa fazer essa diferença. Como eu disse, nós fazemos várias atividades para que a gente possa arrecadar fundos, tanto para missões, porque nós enviamos ofertas para missionários, como também para ajudar a missão local, que é esse projeto que acontece lá onde ninguém quer estar. Então, vou contar algo que aconteceu e vocês vão ver aí nas fotos, vocês vão poder ver um pouquinho desse trabalho. Infelizmente eu não achei muitas fotos, porque eu perdi muitas fotos, mas eu mandei alguma coisa para que vocês pudessem ver. Uma vez, nós recebemos a doação de um saco de bala, do tio da cantina, e um saco de bala de café. Irmãos, nós estávamos num período de arrecadar verba para missões que nós íamos enviar para um missionário. E então nós pegamos essa bala, nós fizemos na sala, no culto, cartazes sobre missões e sobre o missionário que nós íamos abençoar, sobre o local onde estava esse missionário. Fizemos um mapa, fizemos tudo.
E nesse cartaz vinha escrito assim: quanto vale esta bala? As crianças, no final do culto, sentaram no pátio, todas elas. Nós levamos as cadeirinhas, sentamos lá. Cada criança tinha uma bala na mão. E quando as pessoas começaram a sair, eles falaram: quanto vale essa bala? Nós precisamos ofertar para missões. Irmãos, e eles começaram, a pessoa ficava com a bala e dava a oferta que sentisse no coração. Eu posso dizer a vocês que uma bala de café teve valores de R$ 20. Tiveram irmãos que ofertaram por uma bala de café R$ 20. E aquelas crianças iam buscando mais balas, iam até os irmãos e: quanto vale essa bala para você ajudar missões? E nós arrecadamos mais de R$ 400, irmãos. O que nós precisamos entender é que as crianças precisam aprender a amar missões, a contribuir, a aprender o que é missionar. E eu tenho certeza que durante toda esta semana vocês têm ouvido muito sobre isso. Uma vez também, nós fizemos um poço missionário. Tem a foto aí nas fotos de divulgação que a tia Tânia vai colocar. E esse poço era assim: a cada R$ 10 que nós conseguíssemos, nós colocávamos um tijolinho. Era um poço todo montado de EVA, colado com velcro. E qual era o objetivo? Algo que a gente precisa ter em mente também. A criança trabalha com concreto. Então, você precisa levar a criança a entender o que é ofertar. No caso desse poço, nós fizemos o seguinte: eu procurei um amigo missionário que trabalhava na região do Nordeste. E eu perguntei a ele qual era a maior dificuldade dele quando ele ia para lá. E ele contou para mim e para as crianças que a maior dificuldade era a água. Que às vezes faltava água até para tomar banho no local onde ele ia. E que cada galão naquela época custava entre R$ 40 e R$ 50. Aquele galão que a gente compra aqui. Por 6, 8, 10 reais. E então eu contei tudo isso para as crianças. E o nosso objetivo era ofertar com 2 galões de água. Ou seja, conseguir R$ 100. Então vocês vão ver que o nosso poço tem 9 tijolos, porque a cada R$ 10 entrava um tijolo. E quando a gente completava 100, nós colocávamos o telhado. E eu fiz um baldinho, porque eu falei: se o nosso poço passar de R$ 100, nós vamos colocar um baldinho. Porque a oferta foi maior. E eles começaram a juntar moedinhas em casa, a pedir à mãe, ao pai, trazer as ofertinhas. E no final do nosso período de oferta, nós tínhamos conseguido 350 e poucos reais. Eu acho que era R$ 357. Aquilo ali foi algo que eles vivenciaram e que eles sentiram. Eles tiveram vontade. Nós também já fizemos os docinhos missionários. E eles não só vendiam, como eu trouxe eles para a cantina da igreja, fizemos juntos com todo cuidado. Depois eles enrolaram os docinhos e eles vendiam os docinhos para poder arrecadar verbas para missões. Também já fizemos as toalhinhas. Irmãos, eles não sabiam pintar. E se a gente, aos nossos olhos, pensando assim: isso não é bonito. Mas era a pintura deles, para que eles pudessem arrecadar verbas para missões. E vocês querem saber? Eles venderam todas as toalhas. Também já fizemos pulseiras de miçanga que eles montaram e eles venderam. E foi assim, foram experiências vividas por eles maravilhosas. E vocês vão ver que eu coloquei aí sugestões de como você conseguir
ofertar. A criança, não adianta você virar para ela e falar assim, olha, você precisa ofertar para missões. Porque se ela não entender, ela não vai fazer. A criança aprende pelo concreto. Então você sempre precisa dar um objetivo à criança. Uma vez, eu trabalhei com eles, missionários que eram missionários no esporte. E nós procuramos saber qual era a maior dificuldade deles. E no caso, eles precisavam de equipamentos. E eu contei toda a história para as crianças e nós fizemos um cofre missionário. E esse cofre foi decorado com bolinhas de futebol, bolas de basquete. E esse cofre, nós precisávamos arrecadar verba para conseguir comprar bola. E nós íamos abençoar o projeto lá dentro também, porque lá tem a parte de esportes. E nós conseguimos arrecadar. Então, faça com que a oferta faça sentido na vida da criança. Ela precisa compreender e entender por que ela precisa ofertar, para que ela vai ofertar, para quem. E também é muito importante que até mesmo neste momento de oferta haja uma interação da criança com o missionário, para quem ela vai ofertar aquilo ali. Quando nós ofertamos para aquele irmão que precisava de água, ele, no caso, mandou áudios para as crianças. E as crianças fizeram um cartaz e responderam esses áudios. É muito importante esse contato com a criança, porque muitas vezes a criança acha que o missionário é algo muito distante dela. E não é. Quando nós tivemos aquela situação em Brumadinho, nossas crianças fizeram cartas para enviar para os bombeiros. Nesse momento, eles estavam sendo os missionários, porque eles estavam falando de Jesus para outras pessoas. E aí você pergunta assim, Dani, mas minhas crianças são pequenas. Eu também tenho crianças pequenas. E eles falavam e eu escrevia uma frase. Pedia que eles fizessem e eles desenhavam. Então, essa troca é fantástica na vida da criança. A criança precisa perceber que o missionário é algo real. Que o missionário é algo que realmente existe. Que o missionário não está tão longe assim. E sempre é importante dar esse retorno para a criança. Esse retorno de que o missionário tem necessidades, que o missionário precisa, que o missionário recebeu a oferta deles. Você pode até mesmo pedir que o missionário, para quem você veio ofertar, mande um áudio agradecendo as crianças. Se possível, que ele vá na sua igreja, para que a criança se sinta confortável e entenda aquela situação. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É um prazer estar mais uma vez com os irmãos. Eu me chamo Daniele Andréia, do Ministério Tia Danica, e eu estou muito feliz em poder estar aqui, falar com os irmãos e principalmente falar sobre algo que o meu coração arde. Antes de mais nada, eu quero me apresentar, né? Eu faço parte do Ministério Tibi Kids, onde, para a honra e glória do Senhor, eu tenho estado à frente, coordenando esse ministério. Sou membro da Terceira Igreja Batista em Jardim Catarina, que se situa em São Gonçalo, Rio de Janeiro. O meu pastor é o pastor Isaías Constâncio Felipe. E graças ao meu bom Deus, a minha igreja, apesar de ser uma igreja pequenininha, porque é assim que é assim que as pessoas se referem a ela, né? A igrejinha é uma igreja com uma visão missionária grandiosa. E eu louvo a Deus pela oportunidade
de estar numa igreja pequenininha, mas com uma visão imensa, enorme. E essa igreja desenvolve um projeto na comunidade, um projeto chamado Projeto Ponto de Pregação Ipuca, que nós chamamos de PPPI, né? E esse projeto tem sido algo assim grandioso na minha vida, mas na vida dos irmãos que estão lá e principalmente da comunidade. Esse projeto acontece no lugar onde ninguém quer estar, né? Mas nós estamos lá, junto com o meu esposo e com outro irmão. Nós coordenamos esse projeto junto com o meu esposo, que se chama José Cláudio, e o irmão Tiago, e junto com toda uma equipe abençoada por Deus. E eu vou falar desse projeto mais um pouquinho para vocês daqui a pouco. Eu sou mãe do Bernardo, que tem um chamado missionário. O Bernardo tem 9 anos, né? E eu, junto com meu esposo, José, que a gente chama de tio Zé, estamos nesse ministério, o Ministério Tia Danica, que é um ministério que tem evangelizado, onde nós vamos evangelizar crianças e adultos por todos os lugares que Deus nos mandar. E para a honra e glória do Senhor, nós temos visto muitas crianças e até mesmo adultos dizendo sim para Jesus. O Bernardo é integrado nesse ministério por vontade dele e aos pouquinhos ele está entrando nesse ministério, né? Junto conosco. E nós trabalhamos juntos e tem sido uma honra poder servir ao Senhor entre as crianças. Também tem sido uma honra ter um filho com um chamado missionário também. O Bernardo consagrou a sua vida a Jesus há coisa de quase 2 anos atrás, num culto dentro da nossa igreja, né? Um culto na sala do Ministério Infantil, onde nós estávamos num culto missionário e ao final o Bernardo e mais duas crianças vieram à frente querendo consagrar a sua vida ao trabalho missionário. E foi algo lindo, algo realmente do Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para a vida do Bernardo, mas Deus tem nos preparado para esse momento, né? E graças ao Senhor Jesus, nós estamos nessa obra missionária aqui no nosso campo, em Jardim Catarina, São Gonçalo. E eu vou contar para os irmãos hoje, conversar com os irmãos, compartilhar um pouquinho do que a gente vive neste lugar. Compartilhar com os irmãos a emoção de servir ao Senhor, a emoção de poder estar perto dessas crianças, desses adolescentes e principalmente de ter a certeza que Deus faz milagres. Então, irmãos, vamos agora conhecer um pouquinho dessa história linda que eu vou estar contando para vocês nos próximos áudios. E também vamos falar sobre como arrecadar fundos para o Ministério Infantil, para missões. Porque nós estamos em todos os lugares, mas nós precisamos entender que existem missões locais, existem aqueles missionários que vão para longe, mas tudo é missão, porque nós, servos do Senhor, somos um missionário em tempo integral. Nós devemos ser missionários aonde nós estivermos, em todo o tempo. Então, que a gente possa cumprir esse ID do Senhor.